a biodiversidade e principalmente os recursos naturais que existem muito próximo dessa biodiversidade e que, ao serem explorados, causam prejuízos impossíveis de serem recuperados da biodiversidade. Esses interesses, sim, são os primeiros a serem defendidos desde o golpe de 2016. Bueno, ainda na nossa conjuntura, né, eu acho que é importante a gente chamar a atenção de que no Espírito Santo, né, resolveu-se colocar em prática o famoso um nível aponta para o outro. Né? Então, o que você vê é um discurso absolutamente raso da maioria dos prefeitos, e eu estou dizendo maioria porque existem exceções, a maioria dos prefeitos dizendo a gente não pode fazer nada que o governo do Estado não faz. E o governo do Estado diz, eu não posso fazer nada porque tem um irresponsável no governo federal e aí a minha capacidade de fazer é muito pouco. Ou seja, fica um apontando para o outro, cria-se um círculo vicioso da mediocridade, da inação, da inoperância e da irresponsabilidade. Mas estava muito, porque aí quem está na presidência da República também diz, olha, as coisas não estão acontecendo porque os estados e os municípios não estão fazendo. Né? E fica a população, principalmente a população mais carente, à mercê dessa irresponsabilidade e aí muito dependente daquilo que a gente pode chamar da solidariedade entre iguais ou aí somos todos os humanos que somos iguais. Nesse sentido é que eu volto ao tema da nossa conversa, como é que a solidariedade do cuidar do outro como o principal instrumento de eu cuidar de mim. Hoje é impossível a coronavírus, né? O vírus do corona, explicitou que não existe o eu sozinho, né? Independente, como preconiza a ideologia neoliberal. Né? O que importa é o indivíduo e a sua família. Não existe indivíduo que sobreviva sozinho. Não existe esse indivíduo. Não existe família, por mais rica que seja, que sobreviva sozinho. O mínimo que precisa é de ajudantes, né, para poder viver a sua riqueza. Isso é o mínimo. Não existe cientista sozinho. Não existe professor sozinho. Não existe nada nas relações sociais que se dê a partir e em torno de uma única pessoa. Então, cuidar do outro, agora, mais do que nunca, fica claro que é um instrumento mais efetivo de eu cuidar de mim. E mais, do ponto de vista ético, cuidar da Mãe Terra é também uma maneira de eu cuidar de mim. Porque quando eu contribuo para a depredação do meio ambiente, eu estou também provocando desequilíbrios que acabam indo contra mim, contra a minha saúde, contra a minha possibilidade de sobrevivência. Até porque, como todos nós sabemos, diante da iminência do colapso do meio ambiente, né, dos riscos ambientais, né, o que está sujeito? Boa parte da humanidade desaparecer. Né? Então, nós temos hoje duas grandes lâminas no pescoço da humanidade, uma que é o poderio nuclear espalhado pelo mundo, mas principalmente na mão de insanos e de países governados por insanos, vamos ficar só nos dois limites, no limite chamado democrático, o insano Trump, e lá no outro limite, a Coreia do Norte, aquele maluco de lá. Então, são pessoas com poder, né, de provocar um extermínio de parcela razoável da população pela guerra nuclear ou por um mecanismo de explosão nuclear. Bueno, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa se dar conta
e valorizar esse aspecto. Né? Cuidar de mim para que eu cuide de mim, para que o cuidado de mim ser efetivo, é preciso que eu cuide do outro e que eu cuide do meio ambiente. Porque se eu não cuido do outro, né? Se eu não dou atenção ao outro, ele vira, ou ela vira, o portador de um vírus que pode contaminar a mim. Se eu não quiser ser ético, se eu não quiser ter uma atitude positiva, que eu tenha pelo menos a inteligência, né, de dizer, olha, eu tenho que sim cuidar do outro. Eu não posso sair por aí espalhando o vírus, ou me expondo ao vírus e espalhando, porque eu contamino uma outra pessoa e essa outra pessoa contamina uma pessoa da minha família, ou contamina a mim mesmo. Né? Então, este é uma parcela do cuidado. Outra parcela do cuidado é cuidar do meio ambiente. Né? Porque não há como você minimamente ter um enfrentamento razoável da pandemia da coronavírus, ter um enfrentamento razoável da crise de saúde pública provocada pelo Aedes aegypti, né? Que é uma crise que está aí, né? Só que ela agora está escondida, né? Em função da prioridade do Covid. Não tem como você fazer esse enfrentamento se você não cuida do meio ambiente. Se você não cuida, e aí o meio ambiente não é só o patrimônio natural, não. Se você não cuida do meio ambiente do ponto de vista de saneamento básico, tratamento de lixo, tratamento de esgoto, disponibilidade de água, não há como você evitar essa crise que é do corona, mas é também de outras doenças em escala, né, se eu não cuido também do meio ambiente. Então, eu acho que... Arlindo, sim? Deixa eu colocar também um pouquinho aqui a questão da nossa prática aqui, não é? O cuidado com os mais vulneráveis. E aí eu estou falando, por exemplo, os nossos próprios estudantes aqui da escola onde eu sou pedagoga, eles cuidando daqueles que não estão conseguindo fazer as atividades online. O que eles perguntaram na reunião? O que a gente pode fazer com os nossos alunos da educação especial? Como que a gente pode ajudar? Então, isso é muito bonito. Ou as costureiras da Oficina da Solidariedade, né, que já confeccionaram 8.000 máscaras, e essas máscaras sendo doadas, né, junto com as cestas básicas, nos projetos, para os moradores de rua. Semana passada nós mandamos quase 400 para os quilombolas do sul do estado. Enquanto eu tenho que ficar em casa, né, a costureira disse assim, então eu posso ajudar o meu próximo, eu já tenho que ficar em casa, então eu vou costurar, eu vou fazer essa máscara e doar para o meu próximo. Só que essas costureiras também, a maioria, né, perdeu, né, o emprego, ou não, tinha uma lojinha que precisou de fechar. Então, esse cuidado, enquanto valor ético, valor social, valor econômico, né, nós precisamos estar atentos a essa cadeia, não é, que vai se desencadeando um no outro. E aí tem um detalhe, né, Ivonete? O que me parece, se eu não cuido, eu crio um ciclo vicioso. Porque mais pessoas adoecem, mais pessoas têm questões sociais e piora a economia. Tá? Se eu cuido, eu crio o ciclo virtuoso. Ao cuidar do outro, ao cuidar do meio ambiente, eu diminuo a incidência, né? Ao cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do meio ambiente, eu diminuo a incidência da pandemia, eu diminuo os efeitos negativos da pandemia, né? E eu crio oportunidades, né, de colaboração, de solidariedade, né, que pode ser potencializada, por exemplo, deveria ser potencializada, por exemplo, por atitudes mais
mais concatenados no poder público. Você imagina todos esses projetos, o qual você mencionou agora, todas essas atividades, todas as ações, porque aqui não tem projeto, tem ação. Se essas ações fossem potencializadas pelo poder público, você imagina o impacto que teria se, por exemplo, as cestas básicas distribuídas pela Secretaria de Educação tivessem como fornecedores prioritários os pequenos agricultores, a agricultura familiar, nos municípios ou nos municípios vizinhos. Olha o quanto a ação que hoje MPA e MST já fazem voluntariamente seria potencializado e o quanto geraria de trabalho e o quanto geraria de renda. Então, observe, o ciclo virtuoso é quando eu cuido do próximo, cuido do meio ambiente, eu melhoro a questão social e aí com o mínimo de envolvimento... Vai se conectando aí novamente. E aí, enquanto você se conecta, o Perli, obrigada, Perli, pela sua participação. E agora a Perli fez a seguinte colocação aí, né? A destruição da nossa biodiversidade com apoio ou omissão do governo Bolsonaro transformou o Brasil em pária internacional. A destruição da biodiversidade, o que nós estamos vendo com a destruição da Amazônia, pelos garimpeiros, os índios gritando socorro, né? Como eu falei antes, né? 83 povos, nações indígenas já atingidos pela Covid-19. Mais de 20 mil garimpeiros invadindo as terras dos Yanomamis. Então, estamos num país desgovernado. E aquilo que o Arlindo falava anteriormente, né? Os municípios jogam a culpa para os governos falam, né, que eles não agem porque o governo Bolsonaro é um desgoverno total. Então, um vai jogando a responsabilidade para o outro, um vai lavando as mãos, como Herodes fez, né, e se omitindo da responsabilidade. Arlindo, nós estamos te esperando. Entre novamente. Então, hoje, a nossa conversa, né, a conversa com quem gosta de aprender e compartilhar, esse subtema do cuidado, né? O cuidado enquanto valor ético, valor social, valor econômico. E aí, eu que moro aqui na periferia de Cariacica, quanto que nós estamos vendo o cuidado, né? Tânia está dizendo que o capital jamais perde. Sim, ele não vai perder, né? Enquanto nós não mudarmos também o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, de ver o mundo. Os produtores, né, do MPA, o MST, eles estão levando os produtos deles nas casas. Então, quando nós mudamos o nosso jeito, né, quando nós deixamos de comprar nos grandes comércios e valorizamos o pequeno produtor, nós já estamos colaborando, né? Isso, o nosso jeito de consumir, ele diz quem somos, né? Se nós alimentamos o capitalismo com o nosso jeito de consumir, ou se nós valorizamos aquele que cuida da terra, aquele que
que trata bem, né, também o outro. Se nós começarmos a perguntar, né, os produtos que nós utilizamos, né, de onde ele vem, ele foi, ele foi feito através de trabalho escravo, trabalho infantil. Se nós começarmos a nos questionar, a perguntar, né, e a mudar o nosso jeito de fazer e de ver as coisas, mas é um olhar, é a mudança no olhar, é a mudança no ser, é a mudança de vida. Porque nós nascemos e vivemos e somos contaminadas por esse sistema de morte, esse sistema que ele valoriza a pessoa por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é. Então, quando nós falamos agora assim desse cuidado, que o Arlindo estava dizendo, né? O cuidado uns com os outros, porque se eu não cuido do outro, né? Ele pode, não é, me transmitir o vírus. E assim mesmo, se eu não protejo a mim, eu posso transmitir isso também para os outros. A colonização das nossas subjetividades, né, Tânia? É. E aí, assim, gostaria. Será que o Arlindo não vai voltar? Porque ele é a peça fundante aqui na nossa live. Mas, enquanto isso, eu estava dizendo nessa questão do cuidado, né? E que a gente tá percebendo e vendo isso, eu como professora, pedagoga, esse cuidado também com os professores, que agora nós estamos num momento totalmente de insegurança, de desconstrução também de tudo aquilo que nós sabíamos fazer. Nós tínhamos uma maneira de dar aula, agora precisamos aprender a lidar com as novas ferramentas, com essas novas tecnologias da comunicação, e muitas vezes a maioria não consegue lidar. Então precisa aprender, ou alguém que aprendeu um pouco mais, né, com paciência, com solidariedade, ajuda o outro. E aí mudou totalmente, mudou o ritmo da música, mudou. E os nossos alunos, que já dava assim, um show nessa questão da tecnologia, né, de lidar com o celular, com as novas mídias, nós precisamos aprender deles. Então, como eu falava das costureiras, né? Então, eu estou acompanhando o projeto da Oficina da Solidariedade, que são 22 costureiras que estão costurando máscaras aqui em Cariacica, em Vitória, Vila Velha, Guarapari. E essa confecção de máscaras já foram feitas 8.000 máscaras, todas distribuídas para as pessoas que não podem pagar, os moradores de rua, junto com as cestas básicas, né? Seja para as cestas que vão para as famílias dos alunos do Bolsa Família e do CAD Único, seja para, como foi agora, para os quilombolas ou no centro de Vitória, as pessoas que vão buscar as cestas, sempre colocamos a máscara junto, que a máscara é o mínimo, não é, que nós podemos fazer para nos proteger e proteger a outra pessoa. E então tem a Oficina da Solidariedade, tem o projeto em Vila Velha das nossas amigas, que é tempo de cuidar. E precisamos fazer mais. Então são todos pequenos projetos, tendo em vista a solidariedade, tendo em vista a ajuda, não é, a quem está mais próximo. E aí, assim, quando as pessoas podem fazer algo para ajudar os outros, que alegria. Agora mesmo a minha vizinha
chegou aqui com um potinho de doce que ela tinha feito, né? Então, eu sempre que faço também algo, porque agora eu preciso ficar em casa, eu preciso cozinhar, porque eu estou trabalhando, meu trabalho está 3 vezes mais do que quando era o trabalho presencial, porque o trabalho home office aumentou muito. Mas eu cuido, sempre cuidei das minhas coisas, da minha roupa, da minha casa, da minha comida. Mas agora eu faço a comida, né, fresquinha cada dia e também, quando faço uma coisa gostosa, também dou para os meus vizinhos. E essa troca, esse partilhar, né? A Tânia, Tânia que está na Áustria, né? Muito obrigada. Você mandou uma foto para mim, né? Assim que você chegou lá,